O passado é o tempo verbal mais complicado em inglês, mais difícil de aprender em inglês. E eu falo isso porque a maioria das vezes, quando a gente tá em qualquer outro curso de inglês, já é difícil pelo fato de que você tem que ficar decorando várias regras gramaticais. E o que eu vou te ensinar aqui vai ser em 3 passos simples. Você não vai só aprender sobre o passado em inglês, mas você vai entender como usar ele de forma ativa para você não esquecer e conseguir sair desse vídeo podendo se comunicar em inglês e falar sobre qualquer coisa no passado. Você sabe por que eu acho o passado, o tempo verbal mais complicado em inglês? Cara, porque não tem uma regra fixa que vai fazer você conseguir pensar numa palavra e você sabe como é que ela é no passado. Mesmo que você saiba como que ela no presente em inglês, cara, não tem uma regra que vai dizer, não, isso aqui é no passado, é assim. Isso aqui é assim no passado. Cara, não tem. Enquanto se você vê, por exemplo, no futuro em inglês, cara, se você adicionar o will antes do verbo, ou você adicionar o verbo to be mais going to, é muito mais simples. Da mesma forma, se você fosse falar would, né, é só adicionar would antes. Agora, no passado, é um pouco mais complicado, só que mesmo sendo complicado, tem uma forma muito simples de você conseguir usar o passado para se comunicar, que é usando de forma ativa com uma técnica que eu chamo de técnica 3 steps. Com 3 passos simples, a gente vai conseguir criar qualquer frase e pergunta em inglês no passado. E eu vou te mostrar nesse vídeo agora. Vamos lá. Basicamente, isso aqui a gente já sabe, né? Quando a gente vai falar no passado em inglês, de forma básica, assim, em geral, ou o verbo vai receber ed, ou ele vai virar outra palavra totalmente diferente. Por exemplo, se você pega see, que é ver em inglês, no passado é saw. Se você pega walk, que é caminhar em inglês, no passado é walked. Se você pega watch, que é assistir em inglês, no passado é watched. Se você pega talk, é talked. Só que se você vem aqui, ó, go é went, eat é ate. Lá em cima, see é saw. Cara, como que eu vou saber quando que é ed? Quando que eu vou saber quando vira outra palavra? E como que eu vou saber que palavra é? Pois é. Por isso que eu considero o passado o tempo verbal mais complicado. Realmente você tem que aprender um vocabulário novo. Não tem algo simples que você vai adicionar ali antes do verbo e vai fazer ele ficar no passado, como a gente tem no futuro, né? Você pega, por exemplo, o caminharei, eu vou caminhar, vou assistir em inglês, você simplesmente pode colocar o will antes, will walk, will watch e tá pronto. Você não precisa saber outra palavra. Já no passado você precisa. Então, com essa complicação, se você ainda para poder aprender regra gramatical, saber o que é verbo regular e irregular, ou então quando que você usa no ED, quando que você usa assim, assado, cara, vai confundir demais sua cabeça. Usando a técnica que eu vou mostrar aqui hoje, você vai conseguir praticar no passado, entender que, cara, sempre que você for falar no passado, é tudo a mesma coisa, velho. Segue o mesmo padrão. É tão fácil que depois de você fazer algumas vezes a técnica 3 steps, você vai ficar, caraca, véio, é muito simples. Você vai começar automaticamente a conseguir criar na sua cabeça sem precisar pensar em português antes. E é tão simples que é. Você vai percebendo automaticamente o padrão. O segredo aqui é que eu vou te mostrar como que é a técnica, vou te mostrar como é que ela funciona e após o final desse vídeo eu quero que você pratique sozinho para você começar a perceber esses padrões. Porque, cara, língua não se aprende só assistindo, só ouvindo. Você precisa fazer. Então, como é que funciona essa técnica, tá? Olha só, a pergunta. Igor, então como que eu vou saber como que é tal palavra no passado? Porque se tem algumas palavras que recebem ed, outras palavras viram outra palavra, como é que eu vou saber? Cara, não tem como você saber do nada. Você precisa adquirir esse vocabulário. Por exemplo, como é que você ia saber que go no passado é went? Você teria que ter visto isso em algum lugar, alguma pessoa tinha que ter te falado, ou você precisaria estar tentando criar alguma frase em inglês que tinha aquilo ali, você ia pesquisar e adquirir esse vocabulário. Ou seja, você precisa adquirir esse vocabulário de alguma forma. E após você adquirir esse vocabulário, você precisa usar ele ativamente para não esquecer. Inclusive tem vídeo aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre a técnica 1545, que é o que está aqui, né? 1545, que é a técnica onde eu ensino como você usar ativamente o vocabulário para não esquecer. Porque isso é um problema comum, né? A gente está aprendendo qualquer língua e no começo, e até quando a gente está no nível intermediário, quase avançado ainda, a gente tem esse sentimento, caraca, mas eu estou esquecendo as palavras, né? Existe uma técnica para você se lembrar muito mais fácil dessas palavras, tá? Que é a técnica 1545, onde você adquire o vocabulário e automaticamente você já passa para usar ele de forma ativa com uma técnica específica e aí, ó, tudo vai fluir, você vai lembrar muito mais fácil dessas palavras e vai conseguir usar, né? Porque não adianta só você lembrar da palavra, se quando você for falar, você fica soltando palavras soltas, você tem que saber usar. E obviamente a gente tem o verbo to be no passado também, né? Então, eu sou, eu estou é I am no passado é was, he, she, it, ele, ela, isso, é ou está, é is, no passado é was,
You are, você está, você é. Lembra que isso é o verbo to be? O verbo to be are no passado é were. Show? E, obviamente, lembrando que o auxiliar do e das, no passado, para todo mundo, é did. Você vai lembrar, se você não lembra, eu recomendo que antes de você ver essa aula do passado, você veja a aula onde eu explico sobre auxiliares que tem aqui no meu canal do YouTube, porque senão você vai possivelmente dar uma bugada. E é muito simples entender auxiliar, porque são as duas raízes, né, da língua, to be e auxiliar. Quando você entende isso, você vem para cá, que vai ser muito mais fácil de você conseguir se comunicar, porque você percebe que se são só duas raízes, tem um padrão, eu percebo esse padrão, consigo me comunicar. Simples assim. Então, ó, no Three Steps, se você não conhece ainda a técnica Three Steps, eu vou passar ela no passado aqui e você vai intuitivamente entender. Mas se você quiser entender mais a fundo como é que funciona a técnica Three Steps, para você parar de ficar pensando em gramática toda hora, entender que você não precisa estudar 90% da gramática que te passam, eu recomendo você ver o vídeo que tem aqui no YouTube específico sobre a técnica Three Steps, tá? Como que a gente cria isso daqui no passado? Mesma ideia usando o Three Steps. O primeiro passo do Three Steps é justamente a gente colocar essa pergunta em português. A gente já tem. O que você comeu ontem? O segundo passo é a gente vir traduzindo se lembrando de algumas nuances. Igor, que nuances são essas? Cara, se você for só traduzindo assim, você vai errar. Porque, por exemplo, em inglês a gente não fala carro azul. A gente inverte como se a gente falasse azul carro, por isso que fica blue car. Saca disso? Outra coisa que você tem que lembrar, por exemplo, em inglês, ter é have. Mas existir não é have, é there is ou there are. Isso são algumas nuances. Por mais que você não saiba todas, a ideia é que quando você vai fazendo isso daqui, você vai se lembrando. Porque o Three Steps faz você usar ativamente. Então, ó, como é que é o que em inglês? What? Como é que é você? You. Comeu. Lembra aqui, ó, esse aqui eu até coloquei aqui em cima. Ó, o passado de eat é ate. Show. What you ate. E ontem, yesterday. Show. Agora, você percebe que aqui a gente está com o verbo eat no passado. Confere? O verbo normal é como? Eat. Só que aqui ele está ate. Então eu considero aqui, eu sempre dou essa analogia como se ele estivesse trabalhando, ou seja, ele está modificado. Ele está no passado. Só que o que é que vai acontecer quando a gente vir para o terceiro passo do Three Steps? No Three Steps, quando a gente chega nesse terceiro passo, a gente se pergunta se tem verbo to be. Aqui temos o verbo to be. Lembra, o verbo to be para you é are, no passado, que é o caso dessa frase. Seria were, lembra? Aqui em cima, ó. Are, no passado seria were. Então, não temos, né, como verbo principal, o primeiro verbo, não temos. Então a gente adiciona o auxiliar. E qual que é o auxiliar para todo mundo no passado? Did. Então, what, a posição do auxiliar na pergunta é sempre antes, tá? Então, ó, what did you? Não é sempre no começo, tá? É sempre antes do pronome. Então, what did you? E aí, ó, percebe o seguinte, se o auxiliar já está no passado, o verbo volta para o normal. Então, ele estava ate, voltou para eat. Por quê? Porque tem o auxiliar no passado. Essa é a pergunta final. Ó. What did you eat yesterday? Você vê que eu estou explicando esse primeiro exemplo, né? Tô puxando sempre algumas coisas porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que nunca viram nenhum outro vídeo meu. E para essas pessoas, se eu passo direto mais rápido, com uma pessoa que já conhece o Three Steps, tá aqui viajando já, porque ela fala, não, beleza, passa, já saquei isso aí, já saquei. Porque você vê que é a mesma coisa, tá? Então, basicamente, ó, primeiro passo, pergunta em inglês, em português. Segundo passo, vem aqui, ó, what, você é you, comeu é ate, ontem, yesterday. Tem verbo to be? Não, adiciona auxiliar. What did you? Auxiliar no passado, verbo volta. What did you eat yesterday? E não what did you ate, tá? Se auxiliar tá no passado, o verbo volta pro normal. E aí a gente fecha aqui, sacou? Então, por que o ate ali estava no passado? Porque não tem ninguém mais no passado, ele tem que ficar. Na pergunta, como não tinha verbo to be, colocamos o auxiliar no passado, isso aqui veio para o presente. Vamos fazer mais um, ó. Esse daqui confunde muita gente. Ó, primeiro passo já está feito. Pergunta em português. Segundo passo. Como é que é o quê?
What? Você. You. Fez. Fazer em inglês é do, que nem o auxiliar do. Que no passado é did, que nem o auxiliar did. Só que aqui, presta atenção, olha o que eu vou perguntar para você. Isso daqui, esse did, é um auxiliar? Sim ou não? Não. Ele é o verbo fazer no passado. Olha aqui, ó, tá de verde aqui, ó. Tá de verde. Vou até deixar mais claro. Não é o auxiliar. Isso aqui é o verbo fazer no passado. A escrita é a mesma. Mas aqui é o auxiliar? E hoje, today. A gente vem pro terceiro passo agora. Pensa comigo. Tem verbo to be ali em cima? Não, né? Se não tem verbo to be, a gente adiciona o passado. O auxiliar. Que, por acaso, o auxiliar no passado é did também. Aí muita gente vai chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Tá errado. Por quê? Você só inverteu isso daqui pra cá, mas por que você inverteu aquilo ali? É o verbo, velho. Ali não é o auxiliar. A gente adicionou agora o auxiliar. Então, what did you? O verbo agora, olha só, a gente adicionou esse auxiliar no passado. O verbo did, se o auxiliar está no passado, o verbo volta para o presente. What did you do today? De forma mais rápida. O que você fez hoje? O que é what? Você é you. Fez. Fazer em inglês é do, no passado é did. Hoje, today. Tem verbo to be? Não. Adiciona o auxiliar do passado. What did you? Se o auxiliar está no passado, o verbo volta para o presente. What did you do today? Fechou. Conseguiu pegar? Agora eu vou passar as próximas um pouco mais rápido. Ó, vamos para aqui. Onde você estava comendo ontem? Primeiro passo já está feito. Segundo, como é que é onde em inglês? Where. Você. You. Estava. Verbo to be para you. Ou you are no passado. Were. Comendo. Eating. Ontem. Yesterday. 3. Terceiro passo. Temos o verbo to be aí? Agora nós temos, né? O verbo to be é are no passado were. Então, se temos o verbo to be, é só inverter. Então, como é que vai ficar a pergunta? Where were you eating yesterday? Cara, minha mão chega a tá tremendo aqui do frio que tá aqui. Nossa senhora. Ó, where were you eating yesterday? Show? Então você percebe que quando a gente vai formar perguntas em inglês, segue sempre dois padrões? Vem de duas raízes. Se tem verbo to be, inverte. Se não tem, adiciona auxiliar. Acabou. E aí você se lembra das nuances. Se o auxiliar está no passado, o verbo volta para o presente. Se você está com he, or it, se o auxiliar é das, o verbo volta para o normal. Saca? Mesma coisa no auxiliar do futuro. Isso tudo é 3 steps. Então, 3 steps faz com que você internalize a gramática. Você não precisa aprender a gramática. Você só precisa saber de duas raízes, verbo to be e auxiliar. Sabendo dessas duas, o 3 steps é moleza. E aí você começa a entender que fazer perguntas em inglês, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, vai seguir sempre o mesmo padrão. E quanto mais você faz, mais isso vai ficando claro, mais as estruturas vão ficando claro, mais você consegue pular do passo 1 para o 3, mais você consegue eliminar todos os passos e fazer em inglês direto. E aí você começa a perceber que você não precisa ficar pensando em português, você está pensando já em inglês, porque essas estruturas já estão aqui na tua cabeça fácil, você não está se preocupando com gramática, você está vendo que você consegue se comunicar e mais, você está usando vocabulário de forma ativa e você não esquece. Percebe? Esse é o poder dos 3 steps. Se você ainda não viu a aula dos 3 steps, recomendo você parar esse vídeo agora e assistir a aula onde eu falo do método 3 steps e depois voltar para cá. Vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui. Você gostou do filme? Primeiro passo para a gente já está feito. Segundo passo. Você em inglês é you. Gostar em inglês é like. No passado é liked. E o filme em inglês é movie. Muita gente tem essa coisa aqui, ó. Essa aqui é a nuance. Se eu fosse só traduzir, you liked of movie. Of the movie. Não é assim. Olha a nuance. Em inglês, sempre que a gente fala like e a coisa direto. Acabou.
A não ser que seja um verbo, aí entre dois verbos você coloca o to. Ah, Igor, isso eu não sabia, essas nuances. Tá vendo que você tá tendo que eu tô tendo que lembrar de muita coisa. É porque você não viu ainda a aula 3 Steps, você não ainda viu o meu vídeo falando das duas raízes, por isso que isso parece confuso para você. Mas se você entende as duas raízes, se você entende o método 3 Steps, isso daqui é fichinha. Então, you liked, faltou o the, né? The movie. Então, you liked the movie. Terceiro passo. Tem verbo to be? Não. Se não tem verbo to be, auxiliar, sempre antes, ó. Auxiliar no passado, o verbo volta para o presente. Did you like the movie? Acaba aí. Vamos pro próximo. Olha só, essa daqui é uma frase mais real. Recomendo sempre você fazer isso, tá? A gente consegue usar, sim, frases genéricas para entender o core da técnica e a gente rapidamente já passa para frases mais reais. Sempre pratique com frases reais, frases que você falaria. Ah, mas eu não sei como é que eu falaria isso. Achou equivalente, pô. Procura no GPT. Como que é o equivalente a falar tal coisa em inglês? Ah, eu falo muito né. Pesquisa de qual que é o equivalente a falar né em inglês. Você vai ver que é you know, right. Tem várias opções. Você tem que fazer frases que você consegue se imaginar falando. Olha só. Velho, por que você foi lá e não convidou ela? Presta muita atenção, porque isso aqui também confunde algumas pessoas. Ó, primeiro passo já está feito, vou fazer essa até de vermelho. Primeiro passo já está feito. Segundo passo. Esse velho é a mesma coisa do cara, mano. Eu vou colocar aqui como man. Man. Por quê? Why? Você, you, foi, é o passado de go, went, lá, there, e, and, não convidou ela, presta atenção, ó, and, didn't, invite, que é convidar, né, invite her. Calma, calma, vamos lá, Igor, buguei, me ajuda. A gente nega de duas formas em inglês. To be mais not ou auxiliar mais not. Convidar é o verbo ser ou estar? Não. Então a gente nega com auxiliar. Só que qual auxiliar eu ia usar? Você não convidou ela. Don't? Não. Didn't. Por quê? No passado, ó, convidou, passado. E se a gente já está usando auxiliar no passado aqui, com o not para negar, o verbo não vai para o passado, não fica invited, fica invite. Ok? Outra coisa a se ligar. Você vai pensar o seguinte. Esse and separa as frases. São orações diferentes, frases diferentes, tá? Why you went there. Isso aqui é o que importa pra gente. O resto vai manter. Só importa, na verdade, sempre que você for fazer o 3 steps, quanto mais 3 steps você faz, você começa a perceber, tá? Que, cara, você só precisa do primeiro verbo. Então, fez o primeiro verbo, o resto da frase vai repetir do jeito que tiver. Porque não muda, velho. O que vai mudar é só o primeiro verbo. O resto dane-se. Você pode ter 55 verbos depois. Ah, então, se eu tô falando no passado, eu boto o auxiliar do passado e todo o resto dos verbos vão pro presente. Não, é o primeiro. O resto dane-se. Só o primeiro. O resto da frase, não importa, ele vai manter, tá? Por que, Igor, você tá falando isso? Porque eu poderia falar aqui o seguinte, ó. E convidou ela. E aí ficaria assim, ó. Why you went there? Deixa eu colocar aqui em vermelho. There. And, olha só, convidou. Tá no passado, não tem, não convidou, não vou negar, não vou usar nada. And invited. Agora o verbo vai para o passado. Por quê? Porque não tem auxiliar do passado aqui. Tá normal. O verbo tá no passado. E ela aqui no final fica her. Show. A gente vem pro terceiro passo. E aí no terceiro passo, muita gente vai vir aqui. Ah, beleza. Man, vírgula. Não tem verbo to be, coloca o auxiliar. Perfeito. Why, did, you. Se o auxiliar tá no passado, o verbo vem pro presente. Go, there, and. Se aqui tá no passado, isso aqui volta pro presente. Invite her. Tá errado, porque o que importa é o primeiro verbo. Então isso daqui continua no passado. Tá? Porque você foi... Posso ter ficado em mudo o meu áudio no final. Não importa o que tá no final.
Só importa o primeiro. Então, why you went, went volta. Então, why did you go? O resto, go there and invited her. Fechou? Então, eu não sei quando você chegou. Vamos usar a mesma lógica? Primeiro passo já está feito. Segundo, I don't know. I don't know when you arrived. Terceiro passo. O ponto é uma pergunta? O que está antes do ponto é uma pergunta, sim ou não? Eu não sei, é uma pergunta? Não. Então, repete. I don't know. Agora a gente aplica os 3 steps na pergunta. Tem verbo to be? Não, não é verbo to be para you are no passado word, não tem, então adiciono o auxiliar, did, porque estamos no passado. You, se o auxiliar está no passado, o verbo volta. Why did you arrive? Fechou aí. Você vai perceber que algumas vezes nem precisa dos 3 passos. A pergunta vai acabar no segundo, porque não tem mais o que fazer. Por exemplo, qual foi o resultado? What was the result? Certo? Qual é what? Foi was, que seria qual é what is, no passado what was. O resultado, the result. Aí você pensa, tem verbo to be? Tem. Vou inverter. Inverter com quem? Não tem com quem inverter, já tá aí. Então acabou, a pergunta é essa. What was the result? Acaba aí. Quem estava lá? Quem em inglês é who, estava é was, lá é there. Então, who was there? Tem verbo to be? Tem. Vou inverter. Com quem? Não tenho o que inverter. Então a pergunta já acaba aqui. Tá feito. Fechou? Então, com os 3 steps, você começa a perceber que, cara, o passado é sempre a mesma coisa. Sempre que eu vou perguntar, cara, se tem verbo to be, ele vai estar no passado, inverto. Se não tiver verbo to be, adiciona auxiliar, auxiliar no passado, o verbo volta para o normal. Quanto mais você fizer isso, mais vai ficar claro isso na sua cabeça e mais vai ficar fácil de você conseguir construir isso sozinho. Practice hard. See you later.